Hello, capixabas! Aqui é Fábio Silva! Mano, não fala assim. Vamos lá. Olá, ancapixabas. Bom, esse vídeo aí foi mais para mostrar que mesmo parado, sem postar vídeo, a gente está trabalhando aí nos bastidores, tentando melhorar não só o canal aqui, mas seguir com alguns projetos libertários no Estado do Espírito Santo. Quem está acompanhando o canal nos outros meios, né, no WhatsApp, no Telegram principalmente, saber que a gente está procurando profissionais que trabalham com edição de vídeo, edição de imagem, criação de logo, enfim. E principalmente aí pessoas que estão trabalhando com a blockchain, com smart contract, com criptomoedas, que a gente tem um projeto bacana para seguir aqui no Estado do Espírito Santo. Botar o libertarianismo em prática. Vamos continuar de onde parou ali sobre a questão da desobediência. No caso, a desobediência militar que foi citada ali no vídeo anterior. Então vamos começar ali sobre a questão do massacre de My Lai e de Vietnã. My Lai é uma região no Vietnã que os americanos acreditavam que estava sendo usada pelos guerrilheiros, né, vietnamitas ali naquela região. Porém, quando chegaram na região de My Lai, eles viram que muito pelo contrário, só tinham crianças, velhos, idosos. Mas mesmo assim eles continuaram a missão de seek and destroy, de atirar em tudo que se movimentasse, o que acabou resultando na morte de 182 mulheres, sendo que 17 estavam grávidas. Várias foram estupradas, dentre as mortas e as sobreviventes. 173 crianças foram mortas, e o que evitou que esse número fosse maior foi exatamente a desobediência militar de 3 praças, né? Glenn Andreotta, Larry Coburn e Hugh Thompson Jr. Para quem não entende hierarquia militar, os praças estão inferiores hierarquicamente dos oficiais. E ali os 3 praças, eles peitaram a ordem do capitão Ernesto Medina, do tenente Brooks, de todos os oficiais que existiam ali. Eles, sobrevoando a região, identificaram que havia alguns sobreviventes. Então eles jogaram uma granada de fumaça verde para indicar aos paramédicos onde eles deveriam ir para socorrer aqueles sobreviventes, onde estavam sobreviventes, para os paramédicos socorrerem. Porém, logo após a sinalização e informar no rádio, solicitarem a presença dos paramédicos da Cruz Vermelha, eles viram o capitão Ernesto Medina atirando exatamente naqueles que estavam sobreviventes, naqueles que estavam marcados com a fumaça verde. Então a fumaça verde acabou servindo para o capitão Medina executar aqueles que ainda tinham sobrevivido. E quando esse trio de militares pousaram, eles pousaram frente ao tenente Brooks, que estava prestes a explodir um bangalô cheio de civis feridos. E eles interviram naquela ação. Mesmo eles fazendo parte do exército americano, apontaram suas metralhadoras M60 contra o exército americano e deram a ordem de parada, porque eles estavam vendo ali uma agressão a pessoas pacíficas, não tinha por que continuar aquelas execuções. E eles conseguiram, de fato, parar. E esse acontecimento de My Lai é muito triste porque foi numa época que já tinha a presença de fotógrafos junto do exército, né? Inclusive era parte da tropa que fotografava ali aquelas cenas. Então você consegue encontrar cenas lastimáveis aí sobre esse massacre de My Lai. E esse trio de militares foram tratados como traidores da pátria, né? Pessoas que protegeram os vietnamitas em vez de proteger o exército americano, foram contra o exército americano para proteger os vietnamitas. Por anos e anos foram tratados dessa maneira. Fizeram livros e livros relatando o que eles viram ali, e mesmo assim foram tratados daquela maneira. Inclusive, um relato chocante vem sobre o resgate de Do Ba, que era uma criança vietnamita de 6 anos de idade, que estava escondida embaixo de um corpo mutilado, traumatizada, e esse trio foi e conseguiu resgatar essa criança, acolheu a criança e retirou daquele local. E esse fato traz até uma confirmação de um comentário que tive no vídeo anterior sobre a questão da desobediência. A desobediência, ela não, na verdade, ela de fato ela não tem que ter um respaldo jurídico, um respaldo legal para se fazer aquilo. Muito pelo contrário, as pessoas elas agem em desobediência. A desobediência é vista como algo correto quando a pessoa segue a ética libertária, no nosso caso, mesmo quando a legislação diz o oposto, fala que não deve ser feito aquilo. Inclusive, Frederic Bastiat coloca no seu livro A Lei exatamente essa situação, quando a lei, o cumprimento da lei e o que é correto a ser feito estão em lados opostos. Ou eu cumpro a lei e faço algo errado, ou faço o que é correto descumprindo a lei.
né? No caso dos libertários, creio que a maioria em si pensa no fato de descumprir a lei e seguir a ética libertária, fazer aquilo que é correto. No livro do Bashar, pelo menos o traduzido, está como lei e moral. Além do massacre de My Lai, acho interessante falar sobre a história de Oskar Schindler, que tem a sua vida ali retratada no filme A Lista de Schindler. Recomendo a todos assistirem, um filme muito bom. E o Oskar Schindler, ele é um comerciante, membro do Partido Nazista. E após sua morte ele recebeu as honras da sociedade judaica. Então isso já torna a história dele intrigante, como é que ele conseguiu fazer isso. E o que eu acho interessante nesse filme é a questão da emoção e a racionalidade. Quem estava vivendo aquilo à flor da pele, no caso o contador dele, que era judeu, e ficava nervoso, não sabia nem se comunicar direito, devido a que ele estava passando, né, aquela situação, vivendo a época do nazismo. De outro lado tinha o Oskar Schindler, que era um cara mais racional, que na verdade ele nem tinha noção do que estava acontecendo ali naquela época do nazismo, pelo menos no início. E quando ele foi passando a ter mais conhecimento sobre o que estava acontecendo, ele meio que interviu, mas não interveio de forma ríspida. Ele acabou por ter aquela influência sobre os militares nazistas, ele acabou meio que induzindo os militares a aceitarem o que ele estava propondo ali nas situações. Por exemplo, tem uma cena, a cena do vagão, onde os judeus estão sendo carregados, amontoados no vagão, e ele fala ali para os militares nazistas que ele quer sacanear os judeus e jogar água na cara dos judeus. Mas na verdade é porque estava um calor tremendo naquela região e os judeus estavam aglomerados dentro de cada vagão daquele. Então você vê ali ele tentando manipular a situação e ele, de fato, ele conseguiu. E não foi em questões simples como aliviar as dores da morte, mas ele, de fato, ele conseguiu fazer com que vários judeus sobrevivessem. Na empresa dele, ele contratava várias pessoas, muito mais do que precisava na empresa dele. Principalmente depois, quando ele foi vendo o que realmente estava sendo feito com judeus. Ele aumentou a contratação de judeus exatamente para que aqueles que ele contratasse não fossem levados, não fossem mortos. E dentre os contratados, tinham vários que já não tinham produtividade, já não produziam a quantidade suficiente para justificar o fato deles terem sido contratados pela empresa do Oskar Schindler. As contratações trabalhistas de Oskar Schindler foram tão grandes que a empresa dele foi à falência, ele mesmo foi à falência, ele saiu daquela guerra pobre e perseguido, e os próprios judeus que foram ali, os empregados dele, escreveram uma carta relatando os atos do Oskar Schindler, como ele estava intervindo para salvar os judeus. Então acaba também sendo essa questão de desobediência, de ver o que é certo, independente da lei falar que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ele viu o que era certo, o que era correto a ser feito e fez, ponto final. Tomando suas decisões por conta própria, deixando de ser um servo, né? E se tornando um indivíduo. Essa fala talvez seja até uma resposta para todos que me perguntam aqui no Espírito Santo sobre quem é John Galt. Acaba sendo praticamente isso aí, ele é um indivíduo em si, ele não é um servo de ninguém, ele não é um coletivo, ele é um indivíduo, ele pensa por si só e toma as atitudes próprias. E concluindo a questão da desobediência, vou ler o livro A Desobediência Civil de Thoreau. Eu ia fazer um resumo, mas eu não tenho capacidade de fazer um resumo de um texto tão bom quanto principalmente essa parte que eu vou ler. Não sei se pela semelhança que tem com parte da minha vida, mas eu acho difícil alguém escrever pelo menos esse trecho de forma que ele escreve, o sentimento que tem ali. Então vou fazer uma leitura rápida. Eu estava na dúvida se era bom fazer uma leitura ou não, mas eu vejo vários vídeos aí da Tati, né, do Curto e Grossa, ela fazendo Tate, né, ela fazendo a leitura aí dos livros libertários. Então vamos seguir aqui. Não pago há 6 anos o imposto individual, pré-requisito para votar. Por causa disso, certa vez fui colocado na prisão, onde passei uma noite. E enquanto contemplava as paredes de rocha sólida com 2 ou 3 pés de espessura, a porta de madeira e ferro de 1 pé de espessura e a grade de ferro que filtrava a luz, não pude deixar de me espantar com a insensatez daquela instituição, que me tratava como um mero amontoado de carne, sangue e ossos a ser trancafiado. Fiquei pensando que ela, de certo, concluíra, por fim, que aquele era o melhor uso que poderia me dar, e que jamais pensara em se valer dos meus serviços de alguma maneira. Percebi que, se havia uma parede de pedra entre mim e meus concidadãos, havia um muro ainda mais difícil de transpor
ou atravessar para que eles fossem tão livres quanto eu. Fazer uma breve pausa porque esse trecho eu acho muito interessante, ele preso e preocupado com a liberdade das pessoas que estavam do lado de fora da cadeia, né? Enquanto ele estava livre, mesmo dentro da cadeia. Continuando, nem por um momento me senti confinado, e as paredes me pareciam um grande desperdício de pedras e argamassa. Sentia-me como se somente eu, entre meus concidadãos, tivesse pago meu imposto. Eles claramente não sabiam como me tratar, mas se comportavam como pessoas de pouca educação. Em cada ameaça e em cada cumprimento havia um erro grosseiro, pois eles pensavam que meu principal desejo era estar do outro lado daquela parede de pedra. Eu não podia deixar de sorrir ao constatar o modo laborioso, o modo trabalhoso, como trancavam a porta para as minhas reflexões, que, no entanto, os seguiam sem qualquer obstáculo ou dificuldade, sendo que eram elas, as minhas reflexões, tudo o que havia de perigoso. Como não podiam me alcançar, eles tinham resolvido punir meu corpo, como meninos que, por não ter como atingir alguém a quem odeiam, maltratam-lhe o cão. Percebi que o Estado era tolo, medroso como uma mulher solitária com seus talheres de prata, e que não sabia distinguir seus amigos de seus inimigos, e perdi todo o resto de respeito que ainda tinha por ele, passando a sentir somente pena. Desse modo, o Estado nunca confronta intencionalmente a consciência intelectual ou moral de um homem, mas apenas seu corpo, seus sentidos. Não dispõe de inteligência ou honestidade superiores, mas só de força física maior. Não nasci para ser coagido. Respirarei à minha própria maneira. Vamos ver quem é mais forte. Que força tem uma multidão? Só pode me coagir aqueles que obedecem a uma lei mais elevada que a minha. Eles me obrigam a ser como eles. Nunca ouvi falar de homens que tenham sido obrigados pelas massas a viver desta ou daquela maneira. Que espécie de vida seria essa? Quando me deparo com um governo que me diz a bolsa ou a vida, por que eu deveria me apressar em lhe dar meu dinheiro? Ele pode estar atravessando um grande aperto e não saber como agir. Nada posso fazer para ajudá-lo. Ele deve ajudar a si próprio. Fazer como eu. Não vale a pena se lamuriar a respeito. Não sou responsável pelo bom funcionamento da máquina da sociedade. Não sou o filho do maquinista. Observo que, quando uma bolota de carvalho e uma castanha caem lado a lado, uma delas não fica inerte para dar espaço à outra, mas ambas obedecem às suas próprias leis, brotando, crescendo e florescendo, o melhor que podem, até que uma, talvez, eclipse e destrua a outra. Se uma planta não pode viver de acordo com a sua natureza, ela morre. O mesmo ocorre com o homem. E daí pra frente ele vai contando a história dele ali dentro da prisão, que ele foi vendo, mesmo sendo um dia, né? Ele mesmo fala disso, que se fosse esse um dia, uma noite no caso, fora da prisão, ele não teria tanto aprendizado quanto ele teve nessa uma noite dentro da prisão. E ele conta ali como é que é dentro da prisão, essa questão até do Estado de não saber aproveitar dos recursos que ele tem ali, né, mesmo trancafiado à força. Enfim, recomendo bastante a leitura do Desobediência Civil do Thoreau. Não esperava tanto dele, mas é de fato um livro excelente e um livro praticamente essencial para esse debate sobre a questão da desobediência civil. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente sobre o que você achou do conteúdo, sugira novos temas para o canal e até o próximo vídeo.